canta para ti, Senhor, aleluia. Meu coração canta para ti, Senhor, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, de modo muito particular, todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, hoje também com a presença das crianças, dos adolescentes da catequese, que se preparam para a primeira comunhão, alunos do Colégio Madalena Sofia. Nós somos chamados neste quarto domingo a contemplar uma imagem muito antiga de Jesus. Ele como bom pastor, Ele como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que morreu pelo rebanho e ressuscitou para dar pleno cumprimento ao projeto de Deus, a salvação, a nossa paz. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, hoje, recorre a uma imagem muito bonita que nos ajuda a compreender o caminho da vida batismal, a vida cristã. Quando no texto nós encontramos esta pergunta no versículo 37, o que devemos fazer? Se trata daquela pergunta que o ritual da iniciação cristã dos adultos coloca na boca dos candidatos ao batismo, daqueles que serão batizados. O que devemos fazer? Pedro havia falado de Jesus, do Cristo vencedor da morte, daquele que ressuscitou dentre os mortos. E aquelas pessoas começam então a se questionar diante desse mistério. O que fazer? E Pedro nos coloca dentro da dinâmica da conversão. É preciso conversão. Convertei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Mas o processo da conversão passa por um caminho que Pedro vai descrever. É preciso o arrependimento, o batismo, o perdão dos pecados e finalmente o dom do Espírito Santo. Participar da morte e ressurreição de Jesus é participar de tal modo da sua existência oferecida por nós e para a nossa salvação, que tenhamos uma vida nova. Quem diz que conhece Jesus, que experimenta a sua presença como luz, como força salvadora e permanece do mesmo modo, permanece na vidinha de sempre, nós podemos dizer, como Santiago diz acerca da fé sem obra, é mentiroso, porque a experiência de Jesus é uma experiência de mudança de vida. Mas é preciso, para que esta mudança de vida aconteça realmente, é preciso fazer a experiência da intimidade com Jesus, que o texto do Evangelho nos propõe quando nos fala de Jesus como o bom pastor. Mais do que a imagem do bom pastor, este início do capítulo 10 vai dizer que Jesus é a porta das ovelhas, numa clara imagem para a gente entender que Ele é aquele que é íntimo,
que está perto, que por isso mesmo se deixa conhecer. Para aquele que nós conhecemos, nós abrimos a porta. Ele é a porta. E Ele abre esta porta para que nós possamos entrar. Então, esta primeira imagem de Jesus como a porta, a entrada, que também para nós significa o início da vida cristã, o caminho que nós vamos percorrer, que passa necessariamente pela verdade de Cristo, mas aqui não se trata de uma teoria, de um conhecimento. É preciso experimentar a nossa vida que passa por Cristo, a intimidade, a pertença. Por isso, a primeira imagem do Evangelho de hoje quer que a gente pense de como nós estamos caminhando com Jesus. Se realmente passamos por esta porta ou se estamos assim distantes da verdade que é Cristo. Depois é interessante que esta porta é a porta da salvação. Quem entrar por mim será salvo, encontrará pastagem. Esta porta que é Jesus nos introduz numa vida nova, que nós podemos pensar de acordo com aquela realidade do batismo, mas que também nós podemos pensar não simplesmente como o batismo enquanto uma realidade lá do passado da nossa vida, mas pensar como a vivência constante da salvação que Jesus realizou para nós. Então, a porta que é Cristo nos salva, nos introduz, como na primeira leitura, numa vida nova, na vida de filhos de Deus. Por isso, terceiro pensamento do Evangelho, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E Jesus fala isso comparando com aqueles que são os assaltantes, os ladrões, que as ovelhas não escutam. As ovelhas escutam a voz deste pastor. E ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Diferente do estranho, do mercenário, que as ovelhas não conhecem a voz. Mas aqui, esta é a imagem, a terceira, que eu quero propor a partir do capítulo 10º do Evangelho de São João. Ouvir a voz de Jesus. Se trata, mais uma vez, da perspectiva da intimidade. Caminhar com Jesus. E de tal modo, caminhar com Ele, que não nos deixemos levar por outras vozes, por outras doutrinas, pelos falsos pastores. Nem tudo o que me falam edifica. Nem tudo o que eu escuto serve para o meu crescimento na fé. Nem tampouco, às vezes, não serve nem para o meu crescimento humano. Mas o triste do Evangelho, que este Evangelho quer que a gente pense, é a tentação da gente estranhar a voz de Jesus, porque no fundo podemos não conhecê-lo bem. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz, reconhecem, não estranham a minha voz. Tem gente que anda estranhando a voz de Jesus, ou então se deixando levar por qualquer ruído
por qualquer palavra, como se fosse aquela palavra do pastor que salva, que vem para cuidar das suas ovelhas. Já é triste quando um amigo que a gente pode ter, estranha um amigo. Imagine aquele que crê, que diz que crê, mas de repente não conhece a voz de Jesus, porque não se converteu, porque não experimentou de verdade aquela palavra que eu preciso. Às vezes a gente quer somente ouvir o que gosta, mas a palavra do pastor é a verdade. E a verdade que nós precisamos é vida e salvação. Então a palavra de hoje é um claro convite para não perdermos de vista o sentido da nossa existência, que é Cristo. É um claro convite para que na experiência da fé possamos escutar a voz de Jesus e experimentar na sua voz a verdade que eu preciso. Por isso não troco esta palavra por outra qualquer. Não troco esta verdade de Cristo, daquele que deu a vida para me salvar, por uma palavra humana, falível, limitada, condicionada, falsificada, macaqueada. Eu experimento, na verdade, daquele que é Deus. Eu experimento nele a força verdadeira para seguir o meu caminho. E nele eu posso confiar. Só nele eu posso confiar. Esta imagem do bom pastor quer justamente nos convidar a isso, a aconchego, ao cuidado, ao amor, ao zelo, aquele que nos curou, como diz São Pedro na segunda leitura, ao pastor de nossas vidas, ele que carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Voltemos ao Cristo, voltemos àquele que é o Senhor, aquele que é o pastor. E o convite da segunda leitura é isso: suportemos por causa de Cristo e vivamos na fé por causa daquele que tudo suportou para nós e para nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.